Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Sou eu, vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Meus irmãos do Fia Arrebatada não, estou aqui trabalhando a favor da obra de Deus. Estou trabalhando bastante, na verdade. Ontem, graças a Deus, Deus preparou para mim passar um tempo com os meus filhos. E foi lindo, foi maravilhoso. Eu fiquei tão cansada, mas enfim, Deus é bom a todo tempo, né? E hoje o nosso Senhor preparou para que nós possamos meditar na palavra, pois, por permissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu trouxe um assunto de grande relevância aos meus irmãos e às minhas irmãs. Amém, Igreja do Senhor. Amados, deixa eu fazer aqui alguns anúncios. O primeiro anúncio que eu tenho para passar à igreja, aleluia, é que nós iremos iniciar a campanha dia 11, madrugada de sexta para sábado. Creio que é isso, queridos. Sexta para sábado vamos iniciar os 3... olha meu celular, não para de tocar aqui. Eu vou ter que desligar, amém? Nós vamos ter que iniciar a campanha dia 11 do mês que vem, amém? 3 horas da manhã, horário de Brasília. Os irmãos terão que notificar, amém, os vídeos. Se porventura não conseguirem entrar, aleluia, louvado seja Deus, não receber a notificação, vão ter que entrar na parte das lives, para os irmãos, aleluia, ver que está ali, aleluia, os meus vídeos. Porém, eu estou trabalhando para deixar já a live programada, deixar todo o mês programado para os irmãos ativarem. E aí, na hora que entrar ali, a live vai estar já ali, entendeu? Eu estou trabalhando nisso. Uma das coisas que eu estou trabalhando, tudo para oferecer um trabalho de melhor qualidade para os meus irmãos e também para o nosso Deus, que é o autor e dono da obra, amém? Então, os irmãos vão ter que notificar para receber a notificação. Eu entro 2h30. Porém, nesta campanha, como é uma campanha extensa de 3 meses, queimando a carne, de jejum, de oração, aleluia, louvado seja Deus, vai acontecer de algumas vezes eu não poder entrar 3 horas da manhã. Quando eu estiver de missão, que eu vou estar viajando na madrugada, então eu vou me organizar com os horários e vou entrar mais cedo. Às vezes pode ser 10 horas, às vezes pode ser meia-noite, às vezes pode ser 9 horas da noite. Vai acontecer isso no transcurso dessa campanha de 3 meses, porque no geral, quando eu estou de campanha, eu não gosto de viajar. Mas enfim, tem que cumprir com as agendas, com as missões, tem que estar indo e voltando de Curitiba, amém? Então, nós faremos dessa maneira. Porém, eu vou anunciar um dia antes, mediante aos compromissos que eu tenha para fazer com respeito à obra de Deus, que eu não estarei na minha casa. Então, vai acontecer sim, amém? Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus, amém? Esse é o primeiro anúncio que eu tenho, então prepare-se para essa campanha de 3 meses. Outro anúncio que eu achei importante falar aqui no YouTube, né? Eu lancei um áudio, aleluia, lá no grupo. Nós temos um grupo, tem 1000 e poucas pessoas. Outro, são 3 grupos, um grupo da Europa e 2 grupos do Brasil, aonde eu faço anúncio das missões, das campanhas. Então, os irmãos que ficam muito por fora é porque não estão olhando o grupo, amém? O meu grupo, a finalidade é esse, anunciar as missões, anunciar as campanhas. Não é um grupo interativo. Eu não vejo necessidade de ser um grupo aberto onde estejamos interagindo, porque vai haver assuntos que não edificam, vai haver irmãos que não vigiam, enfim. O propósito deste grupo é somente anunciar assuntos relacionados à obra de Deus. Eu lancei um áudio lá e vou reforçar aqui os irmãos, porque me continuo fazendo essas perguntas, amém? Eu não estou mais trabalhando ministerialmente com o pastor Rodrigo Cruz, da Igreja Pentecostal Deus das Maravilhas. Nem com ele, nem com a missionária Doralice. Os irmãos que vêm acompanhando a minha trajetória desde a minha saída, que acompanhou mesmo, desde o primeiro canal que foi derrubado, amém? Sabe como foi a minha trajetória? Eu não quero entrar em tudo isso, porque, irmãos, tá ficando um disco, vamos dizer, repetitivo, né? De estar repetindo o testemunho, como foi que eu saí, como foi que eu vim parar no YouTube. Amém? Louvado seja Deus. Então, o pastor Rodrigo foi a pessoa que Deus escolheu, né?
para me ajudar a dar início ao ministério. Porque se dependesse de mim, irmão, se dependesse de mim, da irmã Ruth, eu ia esperar eu casar, eu ia esperar Deus fazer muitas coisas na minha vida. Deus sabe que eu sou bastante sistemática e tenho temor de Deus para fazer a obra de Deus. Então, eu ia esperar casar, eu ia esperar Deus cumprir tudo isso para depois abrir ministério, né? Mas não foi dessa maneira. Tanto que eu sou bastante resistente, temente de abrir. São muitos irmãos que vêm comigo para abrir igreja. E eu vou com cautela, eu vou para a palavra. Eu prefiro trabalhar desta maneira. A maneira como o Espírito Santo de Deus me instrui. E é um sistema de trabalho que funciona para mim. Amém? Eu prefiro fazer desta maneira. Funciona para mim. Cada obreiro, cada soldado, ele tem seu sistema de trabalho. Para mim, é dessa maneira que funciona. Amém? Então, os irmãos sabem, eu saí da Argentina, Deus foi colocando pessoas na minha vida para me ajudar a dar início ao ministério. O pastor Rodrigo sempre acreditou no meu chamado, sempre acreditou. Ele sempre soube que Deus entregaria uma obra nas minhas mãos. E o Pai, Filho e Espírito Santo é testemunha de nossas conversas com respeito a este assunto relacionado ao meu chamado. Então, ele foi a pessoa que me batizou, ele foi a pessoa que me ungiu. Me ungiu como missionária, tanto que quando ele me ungiu, ele disse assim: irmãos, a irmã Ruth ela já é ungida no mundo espiritual, eu só estou sendo, vamos dizer, um vaso de barro para ungí-la, e eu fui ungida lá em Cuiabá. Os irmãos que estavam nesse dia, que filmaram e tudo, estavam lá. Então ele foi o servo de Deus, que Deus escolheu para me ajudar a dar início ao ministério. Então nós trabalhamos por um tempo, os irmãos viu rodando várias igrejas, a igreja pentecostal Deus das Maravilhas, amém? Depois várias situações aconteceram, ele me apresentou a missionária Doralice, a qual nós fizemos a obra de Deus. Enfim, foi um tempo muito lindo dessa comunhão onde nós trabalhamos, e hoje nós vemos os frutos desta união que nós trabalhamos, amém, irmãos? Mas o pastor Cruz, ele está com 20 igrejas, não sei se é 20 ou 20 e poucas igrejas, ele vai continuar abrindo igrejas, até onde eu estou informada. Então, existe muito trabalho por fazer da parte do ministério dele. A missionária Doralice é a sua vice, ajuda ele a carregar a cruz ali. E eu estou iniciando basicamente o ministério. E já estava trabalhando com o povo da Voz da Libertação. O povo da Voz da Libertação descia lá para Curitiba, ia, nos acompanhava. Por muitas vezes desceu lá para Cuiabá para ajudar os irmãos do ministério do pastor Rodrigo. Então, nós sempre trabalhamos nessa comunhão. E Hoje, não estou mais trabalhando com o pastor Rodrigo Cruz por uma decisão mútua. Vários fatores que nos levou a tomar uma decisão mútua. O que foi uma decisão mútua? Estamos na mesma decisão, na mesma comunhão, Se cumprir os propósitos de Deus, basicamente eu tinha que esperar, não somente ele me autorizar, porque ele é o pastor da missionária Doralice, então eu precisava do alvará, da permissão dele e ter uma organização para ela me acompanhar algumas missões. Então, eu tenho que cumprir com as missões e ela tem que cumprir. Então, já não estava funcionando. Essa é uma das razões, já não estava funcionando. Então, nós decidimos, irmã Ruth, por apoio, incentivo e bênção dele, que foi parceiro de obra junto com a missionária Doralice. Ele disse, irmã Ruth, ela deve se juntar com o povo da Voz da Libertação. E foi isso que aconteceu. Deus foi criando todos os caminhos. Então, hoje, eu não estou mais trabalhando com o pastor Rodrigo. Já cumpri com todas as agendas, tanto que eu ia para lá e ele descia lá para Curitiba para dar Santa Ceia aos meus irmãos, e a obra lá está crescendo, está linda, está maravilhosa, e não estou mais trabalhando, cumpri com todas as agendas. Então eu não pretendo mais pregar no Deus das Maravilhas, pelo menos até onde eu estou informada, entendeu? Já se cumpriu, já se concluiu isso, já se fechou esta etapa. Então os irmãos vão estar indo e voltando de São Paulo, é na Zona Sul que eu vou pregar, porque agora eu estou com os meus irmãos que estão me ajudando. Por que eu estou falando aos seus irmãos? Porque, lamentavelmente, tem irmãs que não respeitam o ministério feminino, acham que eu saí abrindo igreja sozinha, por conta própria, que eu me ungi sozinha, que eu levantei, que eu não poderia, porque eu sou solteira ainda, amém? Eu sou solteira. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje aqui. Eu tenho que estar debaixo de uma cobertura masculina, porque são os homens que realizam batismo, são os varões que dão a Santa Ceia. Amém? O meu ministério conta hoje com 2 pastores, pastor Edivaldo, pastor Heraldo, conta com 2 presbíteros. Eu não saí abrindo obra. Então, chega ao meu conhecimento, a irmã Ruth não pode abrir obra, ela está sem pastor. Não, eu tenho 2 pastores no meu ministério. 2 pastores, amém? Pastor Edivaldo está há 35 anos à frente de uma obra, amém? E o pastor Heraldo é o sucessor dele. Então, eu estou debaixo, sim, de uma cobertura eclesiástica, biblicamente falando. Amém? Eu acredito fielmente no Ministério das Mulheres,
Se o Senhor não quisesse me usar, Ele não me usaria. Eu sei quem fala comigo e me dá as experiências, amém? Então eu falo isso porque tem as mulheres narcisistas, as mulheres que não acreditam no ministério das mulheres. E digo mais aos irmãos, dentro de um tempo o Senhor levantará mais mulheres. Levantará mais mulheres, queira as mulheres com a mente fechada ou não, queira os homens que são machistas ou não, o Senhor vai levantar mais mulheres. Por quê? Porque o Senhor escolhe, o Senhor levanta, o Senhor unge os homens, tá? E ele sai totalmente da posição. Eu creio fielmente no chamado dos homens. Nós precisamos dos homens para tocar uma obra, assim como os homens precisam das mulheres, porque nós somos a igreja. Amém? Nós somos a igreja. Então hoje, ministerialmente, não estou mais trabalhando com o pastor Rodrigo, devido que a obra que Deus entregou nas mãos dele está crescendo, e Deus abençoe e que Deus continue ajudando. Mas hoje não estou mais trabalhando, mas estou sim, aleluia, com irmãos que foram levantados, ungidos pelo próprio Senhor para trabalhar. E eu anunciei ao pastor, entrei em contato, disse: pastor Cruz, já que nós não estamos trabalhando, porque a última obra que nós fizemos foi em novembro, que eu estive lá em São Paulo, na Zona Sul, com a missionária Doralice, foi em março, eu creio. Cumpri com todas as agendas, se consumou este ciclo, né? E eu falei: pastor, eu vou anunciar, porque as coisas de Deus, elas são ou não são. Elas não são meio termos, elas são bem esclarecidas, né? E também tem uma confusão que os irmãos acham que eu faço parte do ministério. Nunca fiz parte, tanto que meu jaleco é branco, porque Deus nunca me disse nada. Deus sempre deixou claro que me entregarei uma obra. Assim como tem mulheres missionárias aí levantadas pelo Senhor. Mulheres valentes, mulheres guerreiras que eu conheço, muito usada. Irmãos, eu não quero desprezar os homens, porque tem que haver uma reciprocidade de respeito com o chamado dos varões, e os varões têm que respeitar o chamado das varoas. Mulheres muito mais usadas que homens. Mulheres muito mais usadas na pregação, nos divinos dons, que estão no oculto, sabe? Então, se Deus não quisesse usar as mulheres, a primeira índice e dele não querer usar as mulheres seria não derramar as ferramentas, né? Porque o servo de Deus e a serva de Deus, ele precisa das ferramentas para trabalhar. Ele precisa das ferramentas para trabalhar. Então, eu estou anunciando oficialmente que não estou mais trabalhando com o pastor Rodrigo Cruz, com a missionária Doralice. Eles me ajudaram muito. Havia essa ajuda, mas não estamos mais juntos trabalhando. Agora estou ministerialmente junto com o povo da Voz da Libertação, até segundo a vontade de Deus, né? Estamos todos aí marchando, os irmãos estão lá fazendo a obra, eu estou aqui e vamos marchando rumo ao céu. E é isso que eu tenho para falar aos meus irmãos, né? Eu não me ungi sozinha, não abri igreja sozinha, não é isso, tá? Não é isso, não é isso e não é isso. Irmãos, nós temos que ser vigilantes e prudentes com o que nós falamos. Porque às vezes você pode pecar contra teu irmão por informações errôneas, informações errantes, informações mentirosas. Amém? Informações. Eu não estou me justificando diante da igreja, porque quem me justifica é o Senhor. Amém? Isso aqui para mim é desnecessário. Só que vamos ter cuidado de tocar na unção dos servos de Deus. Pela misericórdia, sim, sou uma serva do Senhor. Não sou perfeita, nunca serei. Tá? Perfeita aqui é o Senhor Jesus. Não estou ainda no corpo glorificado, né? Se eu permanecer na graça, Deus vai, né, me conceder isso, né? Então, queridos, estou aqui informando meus irmãos. Estou eu sim, debaixo de cobertura de obreiros, irmãos que foram ungidos pelo Senhor, que o Senhor os levantou, que o Senhor os capacitou para estar comigo nesta marcha. Então, toda a minha gratidão e o meu amor ao pastor Rodrigo, estou continuando orando não somente pelo seu ministério, mas também pelas pessoas que Deus vem colocando, porque Deus vai colocando pessoas para trabalhar conosco, alguns ficam conosco, alguns são de passagem, amém. E vamos aí marchando rumo ao céu, amém? Então a irmã Ruth não se ungiu sozinha, não se levantou sozinha, não levantou à noite de dizer: vou abrir uma igreja. Não foi isso. Deus foi criando os caminhos e ele me conhecendo sabia que eu preferia primeiro, vamos dizer, organizar algumas coisas na minha vida. Então as irmãzinhas aí, principalmente de alguns ministérios pentecostais, vamos tomar cuidado com a linguinha que tem que estar muito bem policiada pelo Espírito Santo de Deus para não estarem falando coisas que não é verdade. Às vezes nós pegamos peleja, não por retaliação. Existem retaliações que nós passamos, queridos, porque nós temos que passar essas retaliações, porque o soldado tem que ser aprovado pelo Senhor. Mas tem retaliações porque a pessoa fala demais.
passa informação para frente que não é verdade. Então, quem acompanha o meu ministério sabe, o Senhor sempre disse que ia entregar uma igreja nas mãos da irmã Ruth. Preferia eu muito que estivesse com meu esposo, meu futuro esposo, que Deus está preparando, que eu ainda não conheci, não sei nem quem é, Deus está preparando. Então, eu preferia muito, né, estar com esse futuro esposo do que ser uma missionária solteira. Mas o meu foco agora é a obra, né? Meu foco é a obra de Deus, ela tem que ir avante, amém? Então, Deus colocou os meus irmãos, eu recebi a bênção, o apoio e o incentivo do pastor Rodrigo Cruz. Então, vamos parar de estar passando informação errada para a frente, amém? Vamos falar sobre isso. Autoridades. As autoridades constituídas pelo Senhor. Prepare-se para a campanha, louvado seja Deus, e que Deus levante mais homens e mulheres capacitados pelo Espírito Santo, mais missionárias, mais pastores. Eu não prego placa de igreja, nunca vou pregar. No dia que eu estiver pregando placa de igreja aqui, queridos, pode ter certeza que Satanás me está incentivando, impulsionando a fazer um repartidarismo religioso que é antibíblico. Quando os senhores verem uma pessoa falando muito, é por isso que eu sempre escondi o nome do ministério. Eu sempre eu não falava o nome do ministério que Deus me deu por revelação, visão e profecia dentro do meu quarto antes de eu começar a obra em Curitiba, né? Que é a Igreja Pentecostal Deus Divino. Então, louvado seja Deus, nós temos que ser cautelosos, zelosos. Então, que o Senhor venha levantar mais homens e mulheres capacitados e ungidos pelo Espírito Santo de Deus, e que nós possamos ser zelosos com a obra de Deus e cuidadosos de não fazer um repartidarismo religioso. O que é um repartidarismo religioso? Quando eu digo que a graça só está aqui nesse ministério. Quando eu digo e propago incentivo que a graça está aqui, é só aqui que Deus opera, é só aqui. Não, queridos, não aceite isso. Isso é idolatria, tá? É uma idolatria de placa camuflada. Quando os senhores verem isso, não aceite, porque isso é uma maneira de manipular as ovelhas. E é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Aqui no livro de Romanos, capítulo 13, amém? Capítulo 13, a partir do verso 1. Assim está escrito: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Eu vou meditar até aí, vamos meditar até aí. Queridos, por que que o Senhor me direcionou, aleluia, de nós meditarmos nesta palavra? Por estar nesta plataforma pela misericórdia, né? O meu ministério, ele não é pelo YouTube, o meu ministério é físico, mas o Senhor usa esta plataforma para que eu traga a palavra para os meus irmãos que estão aí na dispensação da graça, estão desigrejados por alguma razão. O meu ministério não é virtual, meu ministério ele é físico. Mas, todavia, Deus usa essa plataforma e eu tenho que usá-la com sabedoria para poder trazer a palavra, trazer as experiências para edificar a igreja. Por isso a minha voz tem chegado em tantos países, em tantos lares, aleluia, para que nós possamos cada dia mais juntos como a igreja de Cristo nos posicionar em servir a Deus, amém? Louvado seja Deus. Amados, esta passagem, aleluia, louvado seja Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, que, aleluia, Paulo afirma que toda autoridade governante foi estabelecida por Deus. Então, os cristãos, ou seja, nós, a igreja, o corpo, nós temos que nos sujeitar à autoridade, não somente à autoridade espiritual, mas à autoridade da terra. Pagar os nossos impostos, respeitar os nossos líderes, as autoridades outorgadas, ungidas, escolhidas pelo próprio Senhor. E porque o Senhor, aleluia, me direcionou de nós falarmos sobre as autoridades, aleluia, porque não existe autoridade que não venha de Deus, amém? Todas as autoridades, eu estou falando de homens e mulheres, ortogados, capacitados.
A pessoa, quando é uma autoridade de Deus na terra, exatamente como era na Velha Aliança, depois foi para a Nova Aliança, enfim, na Santa Palavra de Deus, ele recebe uma capacitação do Espírito Santo para ser uma autoridade de Deus. E no transcurso de sua caminhada cristocêntrica com Cristo, ele vai continuar recebendo esta capacitação do Espírito, essa direção do Espírito Santo de Deus. Amém? E por que eu falo isso aos irmãos? Porque é muito sério quando nós tocamos nos ungidos de Deus, né? Você pode pegar peleja por tocar nos ungidos de Deus, você pode pegar peleja por contrariar, uma contrariação bíblica, porque essa sujeição que Paulo se refere a que nós temos que nos sujeitar é uma sujeição bíblica. Amém? É uma sujeição bíblica. Ela não é uma sujeição antibíblica. Amém? Não é uma sujeição antibíblica. Tudo na nossa caminhada com Cristo, principalmente quando estamos à frente de uma obra, que é o meu caso, e no caso de tantos irmãos e irmãs, irmãs e irmãos que o próprio Senhor tem ortogado, levantado, derramado o santo óleo em sua cabeça, aleluia, louvado seja Deus, é guiado pelo Espírito Santo. A obra de Deus é guiada pelo Espírito Santo. As decisões com respeito a uma obra é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A maneira a qual eu vou aconselhar uma alma, que essas almas não são minhas, não são suas, pastor, missionária, presbítero, elas são de Jesus. Essas almas, elas foram pagas com o sangue santo do Senhor Jesus, né? Então, o Senhor Jesus, ele não encoraja, nem incentiva, aleluia, os seus pastores da terra, porque ele é o maior de todos os pastores, ele é o pastor das almas, ele é o pastor das ovelhas, ele é o pastor, ele é o nosso pastor, pastor espiritual, mas o pastor da terra, o anjo da igreja, que o Senhor levantou, as missionárias, aleluia, louvado seja Deus, que estão fazendo a obra de Deus neste compromisso, nessa espiritualidade e no amor de Cristo também, porque é necessário ter o amor, porque a pessoa que ama as ovelhas prega a verdade. Amém? Recebe, aleluia, aleluia, a capacitação do Espírito. Amados, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus me direcionou a nós falarmos sobre as autoridades, porque neste vídeo eu vou falar sobre o espírito do narcisismo religioso. Eu recebo muitos relatos, eu recebo muitas mensagens, amém? Sempre trato de proteger o nome das pessoas e o nome dos seus ministérios para não escandalizar e não fazer um repartidarismo religioso e tampouco entrar nesse contexto de colocar um irmão contra outro, porque isso não é do Espírito Santo, amém? Isso não é de Deus, mas é com a finalidade de nos atentar do que vem de Deus e que não vem de Deus. Nos atentar a estar guiados pela santa palavra de Deus, da mesma maneira que Deus me capacitou e vem me capacitando e te capacitou e vem te capacitando, e nós com os nossos erros, que nós estamos sujeitos a errar como seres humanos, como somos seres humanos evolutivos, contrário dos demônios, e como temos o Espírito Santo de Deus, precisamos ter esta visão espiritual de como manejar a espada que o próprio Senhor Jesus coloca nas nossas mãos, amém? Para fazer a sua obra nesta sabedoria divina, precisamos da sabedoria do Espírito para não entrar dentro de um contexto de uma pessoa que está oprimindo as ovelhas, oprimindo as almas. Sabe, eu me recordo de uma das viagens que eu fiz, a missão, estava sentada eu na mesa com uma irmã muito especial e ela me contou como era o ministério aonde ela cultuava. Vejam bem que eu não estou falando o nome do ministério nem o nome das pessoas, tá bom? Para proteger, para não escandalizar. Ela me contou que o seu pastor falava desta maneira para ela: vocês têm que pregar como eu prego no altar. Primeiro erro. Se vocês não se sujeitarem no que eu estou falando e não escutar o que eu falo, Deus passará a espada em vocês. Eu disse: que absurdo. Ela disse: sim, irmã Ruth. Ele fazia. Eu estava morrendo ali. Eu estava morrendo. Eu estava com a minha vida espiritual. E um dia orando, o Espírito Santo de Deus me conduziu, porque existe uma oração que nós oramos e tem orações que o próprio Espírito Santo de Deus traz às pessoas, traz suas causas, traz suas pelejas,
né? E nós vamos orando pela direção do Espírito Santo e apresentando as necessidades dos nossos irmãos para que o Senhor venha pelejar pelos nossos irmãos. E quando entrou nesta situação, o Senhor me fez recordar o que eu havia falado com esta irmã, de nossa tão produtiva conversa. E eu vi esse pastor matando as ovelhas num campo espiritual. Arrabadecai. No campo espiritual, eu vi ele sendo titulado pelos demônios e por Satanás como um matador de ovelhas. Então, queridos e queridas, quando nós recebemos uma capacitação para ganhar as almas para o Senhor, nós nos tornamos pescadores de almas, né? Não somos mais pescadores de peixes, mas somos pescadores de almas. Pescamos as almas, cuidamos das almas, escutamos as almas, damos conselhos na luz da palavra. Não somos opressores das almas, não somos matadores das almas, não somos ditadores das almas, mas é isso que Satanás tem feito. Ele tem não só levantado pastores que são narcisistas religiosos, mas ele tem infiltrados. Então, o que eu vejo hoje no campo espiritual é que Satanás, ele não está investindo lá fora, porque lá fora nós sabemos, prostituição é pecado, festa é pecado, cigarro, beberrice é pecado, drogas é pecado, fornicação, adultério, adornos mundanos que suja as vestes, perdão, da noiva de Jesus. Nós sabemos, mas como é que ele faz para destruir a igreja, para parar a igreja, para oprimir a igreja? Ele trabalha dentro do corpo. Ele trabalha. E isso nós vamos ver claramente na história de Ananias e Safira. Quando eles mentiram para Pedro, amém? Mentiram para o Espírito Santo e para Pedro, né? E morreram. Os dois foram fulminados, entendeu? Então, Satanás tem várias estratégias. E uma das suas estratégias agora é usar as autoridades que se dizem pastores e líderes espirituais para serem matadores de almas, matadores de ovelhas. E é sobre eles que eu quero falar, para os irmãos estarem atentos. A sujeição às nossas autoridades é uma sujeição bíblica. Se o meu líder, que foi levantado por Deus, se corrompeu ou está se corrompendo, ou você entrou no ministério B, C, A e D, que vai ter essas características, eu posso te dizer que você está debaixo de maldição. Sim. Você está debaixo de maldição, porque a sujeição às autoridades é uma sujeição bíblica. Ela não é uma sujeição antibíblica, porque a palavra de Deus é nossa regra de fé, é nosso dicionário, é nossa bússola. Então, os filhos de Deus, os pescadores de ovelhas, né? Eles são ganhadores de almas. Eles são, aleluia, ganhadores de alma. Então, o narcisista religioso é um dos mais difíceis de identificar. Por quê? Porque eles usam as coisas santas como escudo, as escrituras como ferramenta de controle, não usam para libertar as ovelhas, eles usam para manipulação, eles usam para as coisas santas. Aleluia. Quando as coisas, elas não saem como eles projetam, ou saem como eles esperam, ou saem como eles arquitetam na sua mente, eles usam versículos da Bíblia para colocar medo nas suas vítimas. Até amaldiçoa as suas vítimas. Eles abusam da genuidade das pessoas. O narcisista religioso, ele tem duas faces. Tá? Em público ele é humilde, ele passa uma espiritualidade, ele fala de Deus com lágrima nos seus olhos, amém? Ele passa uma imagem de humilde, de espiritual, mas no particular ele é arrogante, ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é controlador, ele é punitivo, ele gosta de punir suas ovelhas com uma punição antibíblica controladora, tá? E no geral, esses narcisistas religiosos que Satanás manipula a sua personalidade para controlar suas vítimas, eles deixam traumas psicológicos, traumas espirituais, feridas, dores, tá? Eles trabalham dessa maneira. Então, para uma pessoa conscientizar-se que ela está sendo manipulada por Satanás, porque tudo isso está longe dos frutos do Espírito Santo. Tudo isso está longe dos frutos do Espírito Santo, de como Cristo trata a sua igreja. Cristo realmente, ele nos corrige, aleluia, por meio do seu Espírito, mas ele não maltrata, ele não oprime,
tá? É assim que o nosso Senhor trabalha. Ele não maltrata, ele não descarta, ele não oprime. O Senhor pega a prostituta, que é um exemplo. Quando fala de prostituição na palavra, nós estamos referindo a uma série de pecados, né? É abrangente, se abrange, né, no contexto de pecados, dentro do contexto bíblico. Então, quando nós falamos em prostituição, estamos falando de muitos pecados, tá? Então, ele é assim. No público, ele é humilde, ele passa uma espiritualidade, ele chora, ele passa uma falsa conversão. Mas, no particular, ele é tudo isso e muito mais. Arrogante, soberbo, orgulhoso, controlador, punitivo. Ele gosta de punir as suas ovelhas com uma punição antibíblica. Quem tenta falar é silenciado, tá? Quem tenta falar é interrompido. Se você discorda, ele te pune. Ele usa a Bíblia para te ameaçar. E quem sai deste meio abusador é difamado por ele ou por ela. Estou usando para ambos sexos. Ele ou ela distorce situações para se favorecer. Saiu do ministério porque isso. Eu entendo que tudo que acontece dentro do meu ministério diz respeito ao ministério que Deus entregou nas minhas mãos. Eu não tenho que lançar inventos, nem lançar isso. Aconteceu, fica ali, morre ali. Eu não tenho que fazer, vamos dizer, um palco, aquilo que é negativo, aquilo que sai do contexto do Espírito Santo. Por isso existem as reuniões para nós resolvemos essas situações dentro da palavra. Só que esses ditadores religiosos, eles estão por tudo quanto é canto e eles matam as ovelhas. São por isso, meus irmãos, que alguns irmãos, eles entram para a doutrina, ficam perturbados. Eles ficam oprimidos, eles se tornam desigrejados, eles até colocam um jugo. Tem uns que o extremo deles é tão grande que eles colocam um jugo na doutrina, um jugo pesado. Os irmãos não têm ideia da quantidade de pessoas atribuladas, que já passaram por vários ministérios, que colocaram um jugo na doutrina. A doutrina do nosso Senhor é leve, é linda, é libertadora. A doutrina, ela não aprisiona, ela liberta. Só que o narcisista religioso, ele usa a palavra para aprisionar, para oprimir, para controlar. Isso é totalmente antibíblico. Então, às vezes, quando ele distorce situações para ele se favorecer e se vitimizar, as pessoas ficam com uma versão errônea, errante, errada do outro irmão. O narcisista religioso, ele gosta de manchar o testemunho do outro, porque aconteceu isso. Ele nunca conta a história de fato como é que é, porque ele sempre quer se vitimizar em cima de uma situação. Ele sempre quer passar por vítima, coitadinho, mas não. É ele o causador ou a causadora de toda uma situação. A bagunça. Então, às vezes, as pessoas ficam com essa versão da máscara que ele usou para manipular aquela situação. Amém? Ele desacredita que ele machucou, que ele feriu, que ele errou, ele não pede perdão, amém? O narcisista religioso, ele não pede perdão. Ele faz as coisas como um nécio, nem olha para trás. Então, os irmãos podem ver que isso é diabólico, isso é de Satanás, isso está longe de ser um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio das virtudes do Espírito Santo. Aleluia! Então, aquelas pessoas ali vão desacreditar que ele ou ela te machucou. Isso se chama abuso de poder. Isso se chama abuso espiritual. Isso se chama abuso dentro da igreja. Isso não é de Deus. O narcisista religioso é uma espécie ou é um tipo de matador de almas, tá? Ele mata as ovelhas, mata as almas. Se você contraria, você é um rebelde. Se você contraria, você está errado. Se você contraria ele, fala uma contrariação bíblica, tá? Ele usa a Bíblia para te atacar, ele usa a palavra para te ferir, ele usa a palavra para te controlar, ele usa a palavra para isso. Mas quando é ele, a palavra não serve. Então, o narcisista religioso é uma espécie, assim, de matador de almas, pois ele só ama a si mesmo. É duro o que eu estou falando? É duro. É duro. Ele
é egocêntrico, egoísta, pensa somente em si, o resto que se exploda. Rapaxi. Desculpe usar um linguajar tão claro, mas essa é a realidade. Os ungidos de Deus, irmãos, os servos de Deus, as servas do Senhor, eles não são matadores de ovelha, eles são pescadores de ovelhas, eles são pescadores de alma. Eles terão amor pelas ovelhas, tá? Eles terão paciência com as ovelhas. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, o narcisista religioso também não gosta de ser contrariado. Por isso, quando você tenta conversar com ele, ele te interrompe, ele não deixa você falar, porque ser contrariado é um tipo de rebelião. Ser contrariado se torna rebeldia, e ele está errado, mas não quer ver. Então, um pastor, um líder espiritual, uma missionária, ele tem que reconhecer que Satanás está usando cantaraia, está usando a sua personalidade, rapatecai, para fazer a vontade do diabo. Porque Jesus não oprime, Jesus não mata as ovelhas, Jesus não fere as ovelhas. Jesus nos conduz no seu caminho santo com tanto cuidado, com tanta paciência, tanto zelo. E quando ele quer engrossar o caldo, a gente sente até a virtude, oh glória, a gente sente a virtude e a graça do Senhor até quando ele nos corrige, mas a correção do narcisista não, é para matar, é para oprimir. Irmãos, fujam disso. Arrapeticá. O narcisista religioso quer parar o Espírito Santo de Deus na tua vida ou na vida daqueles que estão sendo vítimas dele. Chegou ao meu conhecimento também. Aleluia, louvado seja Deus, de um certo pastor. Não me interessa falar o nome, não quero falar o nome, quero estar longe de escândalo, fujo de escândalos. Irmãos que acompanham meu trabalho sabem o quanto eu zelo em ter o meu testemunho intacto, não somente no campo físico, mas no campo espiritual, tá? Porque eu ou qualquer pessoa pode falar várias palavras, as palavras levam o vento, irmãos. O que tem que estar aqui intacto é o meu testemunho e o teu testemunho. Ser crente dentro da igreja, ser crente em casa, ser crente no trabalho, ser crente no... Você está entendendo? É disso que se trata o mundo espiritual. O mundo espiritual contempla quem serve a Deus na pureza, na genuidade, na verdade. Aleluia. Amém? Que um pastor disse assim, todas as revelações que o Senhor estiver para entregar, não entregue. Entrego para mim primeiro. Então, ele tem que entregar a revelação para... E é da doutrina, irmãos. É da doutrina. Não pinta cabelo. É da doutrina o ministério, tá? Passa a revelação para mim. Amém? Eu vou analisar para saber que é de Deus. E aí eu passo. Aí ele passa aquilo que é conveniente. Isso é uma maneira de querer parar o Espírito Santo de Deus na vida dos santos e das santas de Deus. E isso é uma maneira de controle. Controle espiritual. Ditadura espiritual. É uma ditadura. Quem estudou história sabe que é ditadura. O narcisista religioso, ele dita as regras dele. Ó, se você quiser estar comigo, é assim, ó. Pá. Irmãos, nós somos guiados pela palavra. A palavra é a regra de fé. A palavra é o dicionário. A palavra, o ditador religioso, ele te suga a tua energia, suga a tua paz. O sangue de Cristo tem poder. Ele vai matando você pouco a pouco. Você não consegue resolver com ele nada conversando. É diferente do esposo ditador, do esposo narcisista que eu falei lá. Os irmãos lembram? Foram muitas irmãs que me mandaram mensagem, irmã Ruth, meu esposo é assim. E ele é na igreja, ele carrega a Bíblia. Eu já vi irmãs, esposa de pastores, que já preguei nas suas igrejas, que o seu rosto é um semblante caído, o seu rosto é um semblante amargurado. Diferente de um rosto de uma mulher que é muito bem casada com o servo de Deus. Eu já preguei em ministérios assim. Amém? Faz pouco preguei um ministério assim, que eu olhei o rosto da irmã, um rosto caído, um rosto abatido, e ela mesma me disse, ele me controla em tudo. Eu falei, querida, isso é um tipo de narcisismo. Ela disse, eu sei, irmã Ruth, eu escutei o teu vídeo lá, então ele é pastor e ele trabalha nesta dinâmica diabólica, opressora, ditadora, de oprimir as ovelhas. Então, o narcisista religioso sempre se colocará como moralmente superior para deixar a vítima como mentiroso.
Ele se coloca mais como evoluído, mais próximo de Deus, mais espiritual. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço. E não é nada disso. Está sendo escravo de Satanás. Ah, irmã Ruth, mas ele expulsa demônio, mas ele fala em línguas. Eles podem até usar isso. Vão usar isso também. Vão usar isso também. Mas, irmãos queridos, já falei aos irmãos várias vezes, expulsar demônio, falar em línguas, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Amém? Não, que às vezes Deus está usando pela graça, misericórdia, pela fé dos irmãos. Amém? Não quer dizer nada. O soldado tem que ser aprovado por Deus. Ser usado não significa ser aprovado. Ser usado não significa ser aprovado. E às vezes ele não está nem sendo usado e eu já tive conhecimento de pastores que vão para o altar, leva como discurso. E não acredita nos divinos dons do Espírito Santo, não acredita no agir do Espírito Santo, não acredita em falar em línguas. Então, não importa quantos títulos carrega esta pessoa. Não importa quanto ele queira ou ela queira mostrar uma falsa espiritualidade, porque quem é de fato espiritual vai saber que essa postura antibíblica não vem de Deus, não vem do Espírito Santo de Deus. Não importa quanto tempo esteja carregando a Bíblia, temos que saber o que é de fato tocar nos ungidos de Deus. Eu sei o que é tocar nos ungidos de Deus. Eu sei o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Comigo, esse tipo de macaquinho velho não se cria. Desculpe, irmãos. Quando Deus me mostra, eu quero, porque de certa maneira mata você. Você não consegue ter um diálogo, você não consegue resolver nada com um ditador religioso com Bíblia, com um narcisista com Bíblia. Então não importa o quanto tempo ele esteja na graça, vou colocar entre aspas, não importa quanto tempo ele carrega a Bíblia ou ela, não importa quantos títulos ele carrega, saiu fora da Bíblia, tá errado. Tá errado. E o errado é o errado, só o outro é o errado. A espada só corta para B, passei para A, mas ele é intocável. O rebelde ou a rebelde é intocável quando ele está fora da posição. Foi a pregação que eu fiz na live, que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si Enoque. São pessoas que estão falando, Deus é comigo, e Deus já caiu fora do barco. Deus é comigo, com você, quando nós estamos guiados pela palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Repetir. Deus é com você e comigo quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Estamos sujeitos a errar? Sim, somos seres humanos. Estamos sujeitos a nos equivocar? Sim. Então, quem é guiado pelo Espírito, ele reconhece seu erro. Então, quando você vê esse ciclo de abuso, esse ciclo de opressão maligna, antibíblica, meus irmãos, é uma maneira de ir matando as ovelhas, pouco a pouco. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, faz a vítima pensar que polimite é pecado. Questionamento bíblico é rebeldia. Se você questionar por que isso, se aqui na Bíblia está escrito isso, ele vai chamar você de rebelde, ele vai dizer que você está fazendo rebelião, ele vai usar a palavra para te matar, para te oprimir. Eu já vi em casos de irmãs, ela disse que eu ia morrer em tantos dias, porque eu não quis receber aquilo. Eu disse, está amarrado no nome do Senhor Jesus. Handecai. Deus, para chegar a ponto de passar a espada e alguém fulminar, é porque essa pessoa já deu muito trabalho para Deus. A repitapachaia já deu muito trabalho para Deus. Deus tem que ter um propósito para quando ele... Porque nosso Deus é o Deus que abre e fecha a sepultura, não é assim? Ele tem a chave da vida, da morte, do inferno. Então, às vezes, o narcisista religioso, ele fala que você precisa somente perdoar e esquecer todos os abusos que ele fez. Você fica esperando um pedido de perdão, uma retratação. Ele não faz, ou ela não faz. Segue a sua vida como nada. Deus me livre, irmãos. O sangue de Cristo tem poder. Então, essas pessoas, elas estão sendo manipuladas assim por demônios. Falo sem medo de errar. Falo sem medo de errar, categoricamente. Estão sendo usados sim por demônios que usam o medo, a ameaça, a distorção, a espiritualidade para controlar suas vítimas, controlar as ovelhinhas de Jesus. Usam isso com uma submissão antibíblica. Ainda fala assim, se você tocar em mim, Deus te fulmina. Se você tocar em mim, Deus te dá essa sepultura.
Se você sair desse ministério aqui, o carro vai te atropelar lá. Já teve caso assim que eu recebi, tá? Se você sair daqui, ó, o carro vai passar por cima de você. Se um dia chegar algum irmão, alguma irmã do ministério, irmã Ruth, olha, eu senti que eu creio que meu tempo aqui terminou. Eu vou dizer, Deus abençoe. Porque nós temos que estar na mesma comunhão. É claro que vai haver alguns detalhes, às vezes, que podemos não estar de acordo, só que ninguém vai estar 100% de acordo. Isso é fato. Amém? Só que tudo nós temos que estar guiado pela palavra de Deus. Tudo. Abuso de poder, camuflado de espiritualidade, não é de Deus, irmãos. Abuso de poder, camuflado de autoridade divina, não é de Deus. Porque as autoridades de Deus, elas têm uma postura cristocêntrica, bíblica, cheia do Espírito Santo, sabedoria divina, firmeza, pulso tem que ter ao mesmo tempo. Mas por trás disso tem que ter amor pelas almas. Tá? O pastor, o líder espiritual, ele tem que aprender a escutar. Ele escuta, ele tem que ter ética. Ele não espalha pecado de ovelha, amém? Para distorcer, para colocar os outros contra aquela pessoa. Não faz exposição de fatos que só corresponde acontecer dentro de 4 paredes de, vamos dizer, um escritório do ministério. Então são muitas coisas que chegam comigo e trazem comigo que eu falo, o sangue de Cristo tem poder. Eles matam as ovelhas. Tem pessoas que vêm para a doutrina e começam a ver essas situações e acabam saindo do ministério por essas situações. Acabam se desviando, amém? É uma maneira de fechar o reino de Deus para essas pessoas. Oh, glória! É uma maneira de fechar o reino de Deus para as ovelhinhas de Jesus. Vocês não querem ir para o céu, porque se vocês querem ir para o céu, rapatecai, tem que ser guiado pelo Espírito. É uma maneira de fechar o reino de Deus. É uma maneira de matar as ovelhas de Jesus. As ovelhas não são suas e nem minhas. Eu que não quero um pastor assim comigo. Ainda falta passar na escola de Jeová. Ainda falta receber, onde cai o diploma de Jeová. E depois do diploma vai recebendo a capacitação. A preparação ainda mais, porque você recebe a preparação do Espírito de Deus. E no transcurso de tua caminhada, por isso que nós estamos sujeitos a errar. Se eu olhar para a minha vida espiritual quando eu cheguei no YouTube, não é a mesma de agora, porque a tendência dos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, de suas virtudes divinas, e crescer na graça e no conhecimento bíblico de Paulo, nós não vivemos só a letra da palavra. A letra da palavra, os lobos em pele de cordeiro falam e não vivem nada. É evoluir, é crescer. É eu dizer, o meu pastor, ele tem amor pelas almas. O meu líder espiritual é um grande servo de Deus. E falo sem idolatria. Você pode falar assim, o meu pastor, ele ama as ovelhas. Ele tem a sabedoria do Espírito. Ele sabe apacentar, ele sabe guiar, ele cuida das ovelhinhas de Jesus. Porque o que vem comigo, de irmãos com reclamações, meu pastor faz isso, é tudo abaixo de ameaça. Não gosta de ser contrariado. Não recebeu a capacitação do Espírito Santo. Não passou pela escola de Jesus. Todos nós, quando vemos para esta graça linda, tá? Recebe esta graça. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. No tempo que eu cultuei na CCB, eu vi isso. Pelo menos entre eles. Eu vi, irmãos. Eu vi isso entre os líderes. Eu vi muita sabedoria, até na maneira que eles pregam o cajado. Confesso aos irmãos que eu acharia que devia ser um pouco mais duro o negócio, mas eles têm essa prudência para não matar as ovelhas. Sabe, eu sei que Deus usa cada um de uma maneira diferente. Deus não me usa desta maneira. Eu prefiro, por meio do Espírito Santo, pregar de uma maneira mais aberta, né? Mas é a maneira que eles, e funciona para eles, né? Então, aleluia, louvado seja Deus. Então não se deslumbre quando os senhores verem Deus usar pela misericórdia para expulsar os demônios, falar em línguas, não, porque a obediência, né, e a vontade divina, ela é muito mais importante, né? Ela é muito mais importante para a nossa salvação do que apenas realizar milagres por meio do Espírito Santo. Porque naquele grande dia o Senhor vai dizer, aliás, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. No teu nome eu fiz muitas maravilhas. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. E eu não quero escutar isso.
Isso é direcionado para a igreja, que é usado nos divinos dons. Isso é direcionado para mim. Eu quero que o Senhor me reconheça como sua noiva, não somente no campo físico, mas no campo espiritual também. E eu creio que meu irmão e a minha irmã também quer ser reconhecido como a noiva de Jesus. Então a noiva de Jesus não trabalha com um sistema psicológico de distorções, de opressão, de ditadura religiosa, de abuso de poder. O sangue de Cristo tem poder, isso está longe das virtudes divinas do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que estar atentos, porque esses homens, eles realmente é só Jeová para fazer uma obra, porque tem um deles que eles não reconhecem. O seu ego é tão elevado, o seu orgulho é tão elevado, o seu egocentrismo é tão elevado, e também a sua cara de pau, porque o caráter de Cristo tem que estar formado naqueles que receberam, aleluia, as virtudes do Espírito Santo. O caráter de Cristo não distorce, o caráter de Cristo não mente, o caráter de Cristo não oprime as ovelhas, ele respeita as ovelhas. Ou seja, a submissão que Paulo fala aqui, sim, é uma submissão aos grandes líderes espirituais que Deus tem levantado, que tem amor pelas ovelhinhas de Jesus e sabe, essas ovelhinhas, elas não são minhas. Então, umas ordens antibíblicas, né, não é de Deus. Nós somos guiados pela palavra, somos direcionados pela palavra, e eu sei que aqui me acompanha grande servo de Deus, e grande servo, eu tô fora, irmão, desse negócio. Sabe, é um abuso de poder, é uma ditadura diabólica. É uma maneira, sim, de matar as ovelhas, de fechar o reino de Deus, de oprimi-las, de desanimá-las. Eu já vi almas chorando por estarem mortas, oprimidas. Elas ficam aprisionadas. Se você não vier para a igreja, Deus te mata, Deus faz, deu isso. Quando a ovelha não vem para a igreja, você tem que saber o porquê, o que aconteceu. Não vi no primeiro culto, no segundo culto. Eu tenho como obrigação, se eu estou tendo conhecimento que a ovelhinha não tem para a igreja, eu tenho como obrigação, como missionária, ir atrás da ovelha. Não é a ovelha que tem que ir atrás de mim, não, irmão. O que é isso? Eu e qualquer pastor tem que ir atrás das ovelhas. Atrás das ovelhas. Se tiver que ir visitar lá dentro da casa, vai visitar dentro da casa. Se tiver que fazer uma oração, vai fazer uma oração lá. Se tiver que algum caso extremo fazer campanha lá, tem que fazer. Porque o Senhor Jesus, ele ia atrás das ovelhas. Ele ia atrás das ovelhas. Eu sei que existe algumas ovelhas problemáticas, mas é disso que se trata, servir a Deus. Né? Vem a rede de Jeová, que traz os peixes, vem peixes de tudo quanto é espécie, né? Vem peixes problemáticos, peixes mais fáceis, não, eu quero dizer as ovelhinhas, né? Tem ovelhas mais fáceis de tratar, tem ovelhas problemáticas, tem ovelhas preguiçosas, tem ovelhas que só reclamam, tem ovelhas que não saem do lugar. Existe, é disso que se trata, fazer a obra de Deus. Então, quem não tem paciência, quem não tem amor, quem não está guiado pelo Espírito Santo, está no campo errado. Está totalmente no campo errado. Por isso que quando eu comecei esta obra por meio do Espírito Santo, eu queria trabalhar, ter o meu trabalho, né, da confeitaria e continuar. E o Senhor disse, não vai dar tempo. E de fato não dá. É muita necessidade. São muitas coisas para fazer a favor da obra de Deus. São muitas necessidades. E para que a obra de Deus possa fluir nessa excelência divina, precisamos contar com uma equipe comprometida com a obra de Deus. Precisamos contar, aleluia, com homens e mulheres, aleluia, que tem amor pela obra de Deus, tem amor pelas almas. É claro que nós, aleluia, não vamos carregar a cruz de ninguém, mas o líder, ele carrega o maior fardo. Amém? Porque quando o Senhor levantou Moisés e Arão, quem tinha um cajado era Moisés. Então Moisés era o líder, então Moisés carregava o maior fardo ministerial daquele povo rebelde. Era Moisés que tinha que se separar, era Moisés que tinha que ir se separar para buscar as instruções de Deus para passar para aquele povo. Não era Arão. Arão só estava sendo usado porque Moisés não se sentia apto devido à sua gramática linguística, vou dizer desta maneira, de se apresentar diante de Faraó. Era Moisés que carregava o maior fardo, a maior responsabilidade. Então, a maior responsabilidade, o maior fardo, a maior cruz, quem carrega é o líder do ministério. Então, ele tem que ir atrás, ele tem que resolver problemas. Então, o que eu quero dizer com isso? Abrir igreja é uma coisa muito séria. Estar à frente de uma obra é uma coisa muito séria. Guardar
cuidar das ovelhas é algo muito sério. E hoje nós estamos vendo homens e mulheres que não foram capacitados pelo Espírito Santo, né, abrindo igreja com o propósito de se alimentar da lana das ovelhas. Estão vendo, na verdade, o evangelho somente na parte financeira, irmãos. E não é isso. Se a obra não está tirando o povo do mundo, se a obra não está tirando o povo do pecado, se a obra não está tirando as pessoas das prisões de Satanás, esta obra não é do Espírito Santo. Então o que é? Guiado pela palavra. Porém, existe outra estratégia que Satanás está usando o espírito narcisismo religioso para trabalhar acima das ovelhas à base do medo, à base do controle psicológico, tá? Por isso que quando eu trago as experiências, a proposta do meu trabalho por meio do Espírito Santo, das experiências, é encorajar-nos a servir mais a Deus, encorajar-nos a nos esvaziar ainda mais daquilo que não provém do Espírito Santo de Deus, de estar na posição de nos autoanalisar, porque o Senhor, por meio do seu Espírito, nos chama todo dia para um novo começo. O Senhor, por meio do seu Espírito, todo dia nos chama, aleluia, para nos autoanalisar. Por isso que tem tanta gente tomando santa ceia. Um pastor que está sendo usado por este demônio do narcisismo e está tomando a santa ceia nessas condições, eu digo para os irmãos que ele está tomando sim a própria condenação. Ele oprime, ele mata as ovelhas. Controla, tem um controle sobre as ovelhas que é antibíblico, é anticristão. Manipula para favorecer-se e ficar como santo e uma pessoa... Irmão, o narcisista religioso, ele é pastor de si mesmo. Ele é pastor de si mesmo. E o que eu quero dizer é que ele é pastor de si mesmo? Se você for entregar uma revelação de exortação, de correção, puxando de orelha, ele não aceita. Ele é pastor, ele coloca a mão na cabeça, eu sou intocável. Eu sou ungido. Eu sou, no coração dele ele fala isso. E ele pode falar o que for, ou ela, porque eu estou usando para mulheres e para homens também, amém? Porque tem mulheres narcisistas também, que eu sei, missionárias narcisistas, amém? Ele é líder de si mesmo. Então, quando Deus usa um vasinho de barro para entregar, olha aqui, pastor, estava orando pela tua vida e demonstrou isso, isso. Ele vai dizer, não é de Deus isso daí. Não vai aceitar. Porque tem que massagear o ego dele, né? Só o sangue. Irmãos queridos e amados, Deus não está nesse negócio. Que o Senhor possa abrir o entendimento dos irmãos, de saber o que provém do Espírito Santo, o que é carne e o que é Satanás querendo deixar as ovelhas oprimidas, as ovelhas machucadas, as ovelhas perturbadas, que é uma maneira de deixar perturbação. Por isso, nós podemos ver algumas irmãs, algumas pessoas que passaram pela doutrina e tiveram, vamos dizer, a insorte, né, de cruzar com esses homens e mulheres que mataram a sua fé e hoje prefere estar em casa sem cultuar. Sabia? Prefere estar em casa sem cultuar. Então nós somos guiados pela palavra e sobre nossa vida, que somos líderes espirituais, ortogados e levantados pelo Senhor Jesus. Existe Ele como pastor das almas, existe Ele como pastor dos anjos da igreja, existe Ele como pastores das missionárias do Senhor Jesus, porque naquele grande dia nós vamos estar diante do tribunal para responder pela sua obra. Se eu não cumpro com o chamado que o Senhor colocou na minha vida, biblicamente falando, não somente vou para o inferno, eu estou indo para o inferno, ou seja, eu vou ganhar almas para Deus, mas eu estou matando as ovelhas, mandando as ovelhas para o inferno, tá? Mas eu estou na posição de salva. A Bíblia vai dizer que um cego não pode guiar outro, porque ambos caíram na cova. Então, um narcisista religioso é uma pessoa que está sem visão espiritual. Ele está sem visão do Espírito Santo de Deus. Porque o mesmo Espírito Santo de Deus que nos consola quando estamos errados, ele nos corrige todo tempo. Nós sentimos um pesar quando algo não é do Espírito Santo. Nós sentimos tristeza. A Bíblia vai dizer que nós temos que nos alegrar com aqueles que alegram e chorar com aqueles que choram. O narcisista religioso, ele não tem empatia. Ele não se compadece com a dor de sua vítima. Então, quando eu vejo um índice de narcisismo, deixa eu pegar os meus trapinhos, porque é isso que as irmãs tragam para mim, de diferentes ministérios. E quando elas começam a me contar, principalmente essa irmã que me contou que ela era do ministério, o ministério é lá em Goiás, o ministério que ela fazia parte, ela me contou a maneira
abusiva que seu pastor trabalhava. Eu disse, isso é abuso de poder. Isso é antibíblico. Então, que o Senhor possa abrir o teu entendimento em saber que você tem que respeitar as tuas autoridades que o Senhor levantou. Não estou falando de prostituto que está em cima do altar, porque tem outras autoridades que estão aí propagando, incentivando prostituição no altar santo de Deus. Mas estou falando de homens guiados pelo Espírito Santo. Se você não se sujeitar, sim, você paga preço. Tá? Mas toda sujeição da autoridade de Deus é uma sujeição bíblica. Bíblica. Saiu da Bíblia, é carne. Saiu da Bíblia, não é de Deus. Amém? Fiquem todos com esse ensinamento, com esta palavra. Que o Senhor abra entendimento, abra olhos. Amém? Este final de semana estou em Curitiba. Dia 5 nós temos vigília. Dia 17 de outubro estou na Zona Sul de São Paulo, na Igreja Voz da Libertação, para outra vigília, que os irmãos estão em cima de mim. E como eu vou viajar para a França para fazer a obra do nosso Deus, aproveitarei a minha passagem, né, em São Paulo para fazer essa vigília. E vamos marchando rumo ao céu, que o Senhor Deus Ele possa capacitar-nos cada dia mais. E que cada dia mais nós podemos nos autoanalisar, nos autocorrigir para ver se nós estamos fazendo a obra de Deus segundo a vontade de Deus, na guia de Deus, porque Ele é o dono da obra, Ele é o autor da obra. Nós somos somente vasos de barros, funcionários, empregados do Altíssimo Deus. Fique todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom Adonai a todos.